Pérola. Prontíssimo. Bora lá então, né, pessoal? Então, nossa aula de hoje é sobre geometria molecular. O que é isso? Lembra que nas aulas passadas, até no vídeo que eu passei para vocês assistirem, espero que tenham assistido, falou muito a respeito das moléculas, né? Então, os átomos, eles se unem e formam as moléculas. Isso pode ser através da ligação iônica, covalente, tem as ligações metálicas, vocês lembram? Na ligação iônica, um átomo ele é mais eletronegativo e ele atrai o elétron do outro, e um vai ficar negativo, o outro positivo. Na covalente, eles compartilham os pares de elétrons. Isso tudo a gente viu nas aulas no segundo bimestre. Mas quando esses átomos se unem e formam essas moléculas, isso vai originar uma chamada geometria molecular. Mas o que é isso? Olha só, os átomos, quando eles efetuam uma ligação química, eles conseguem formar ângulos. Estes ângulos que ficam entre os átomos, é o que vai determinar a sua geometria. Então, é o quê? É a posição, a geometria molecular se refere à posição em que os átomos se encontram na molécula e de que forma isso vai estar ligado no núcleo, principalmente quando a gente analisa o núcleo central, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, basicamente é isso. Geometria molecular é quando as moléculas, é a forma como esses átomos se ligam e de que maneira, qual o ângulo, qual a distância que um átomo vai ficar do outro, certo? Então, de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, lá da camada de valência, quando eu tenho um átomo central que ele tem pares de elétrons, o que vai acontecer? Lembra que positivo atrai negativo, mas positivo repele positivo, negativo repele negativo? Então, se eu tenho um par de elétrons sobrando, esse par de elétrons, a tendência dele é repelir, certo? Ele vai afastar. À medida que ele vai afastando, ele vai empurrando os átomos para mais distantes. Então, isso vai provocando uma angulação diferente. Isso por quê? Porque, como eu disse, acontece essa repulsão entre esses átomos para montar essa geometria molecular. E até que ponto isso vai acontecer? Até a molécula atingir uma estabilidade estrutural. Até o ponto em que a distância desses átomos ali de um do outro mantém um determinado equilíbrio, uma estabilidade para aquela molécula. À medida que vocês forem vendo as imagens, eu acho que vai ficando mais claro para vocês irem compreendendo isso. Mas, basicamente, a geometria molecular é a forma como esses átomos estão ligados e de que maneira isso vai promover essa estrutura, digamos assim, dessa molécula, tá bom? Então, geometria é função, conclui-se então que a geometria é função dos elétrons da camada de valência no átomo central, em que ele vai promover essa maior angulação para permitir essa estabilidade. Agora, presta atenção, olha tanto que Então, resumindo tudo, geometria molecular é a disposição espacial dos átomos quando vai formar a molécula. Como, em que posição eu encontro cada átomo na minha moléculazinha. Resumindo, é isso. Disposição espacial dos átomos na molécula. Como esses átomos estão distribuídos ali na minha molécula. E o ângulo de ligação é aquele formado entre duas ligações químicas. Eu tenho lá um carbono ligado no hidrogênio. O ângulo é aquela ligação ali entre eles, é o ângulo de ligação, tá bom? Olha só para vocês entenderem. Então, existem vários tipos de geometria. A mais simples é a geometria linear. Aqui, quando eu tenho uma molécula formada por dois átomos, independente de que átomos são esses, sempre será linear. O que acontece? Qual a menor distância entre dois pontos? Né? Uma reta. Então, se eu tenho aqui dois hidrogênios, eu tenho aqui um hidrogênio e um cloro, então eles vão estar como se fosse numa linha, um do ladinho do outro. Então, a geometria, nesse caso, é linear. Agora, se eu tenho três átomos, eu vou ter aqui meu átomo central ligado a dois outros átomos.
que eu tenho que observar? Eu tenho que observar se o meu átomo central tem elétrons livres ou não. Então, aqui, esse exemplo, o berílio, ele está ligado a 2 hidrogênios. No berílio, não tem elétrons livres. Se não tem elétrons livres, o que vai acontecer? Os 2 hidrogênios vão um para um lado e para o outro, no ângulo de 180 graus, e a minha geometria aqui vai ser linear também. Ó, vou repetir. Se eu tenho só 2 átomos, a geometria vai ser sempre linear. Eu só tenho 2 átomos. Se eu tenho 3 e não há elétrons livres aqui no átomo central, a minha geometria também vai ser linear. Agora, olha só esse outro exemplo. Eu tenho também 3 átomos formando a minha molécula. E estes 3 átomos, o átomo central, ele tem elétrons livres. Olha aqui o oxigênio, ele tem um parzinho aqui, outro parzinho aqui. Lembra que eu falei? O que os elétrons fazem? Eles tendem a se afastar. À medida que eles vão afastando, eles vão empurrando estes átomos aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a formação desse ângulo aqui de 104,5 graus. Ou seja, nesse caso, a minha geometria não é mais linear. Nesse caso, ela é chamada de angular. Geometria angular acontece quando eu tenho 3 átomos e o meu átomo central, ele tem pares de elétrons livres, lá na camada de valência, que é aquela última camada, e isso empurra estes átomos para que eles fiquem nessa conformação aqui, nessa estrutura, como vocês podem ver na figura. Alguma pergunta até aqui? Eu costumo falar quem cala consente, então, continuar. Qualquer dúvida, podem interromper à vontade, tá bom? Não mandem no chat porque eu não estou olhando, tem que ativar o microfone e falar. Quando eu tenho, então, olha só para vocês verem. Eu tenho agora 4 átomos. Eu tenho um átomo central ligado a 3 outros átomos. Quando esses 3 outros átomos eles são iguais, como acontece aqui, não tem elétrons livres aqui no boro, o que vai acontecer? A geometria é chamada de trigonal plana. Olha só, nós vimos a linear, né, forma tipo uma linha, quando tem só 2, ou tiver 3 com o do meio sem elétrons livres. Nós vimos a angular, quando eu tenho 3, mas eu tenho elétrons livres no átomo central. E agora eu tenho 4 elétrons, 4 átomos formando a minha molécula, mas não tem elétrons livres. Então, é chamada de trigonal plana. Agora, se eu tenho 4 elétrons de novo, mas olha aqui, o parzinho de elétrons livres no átomo central. O que ele faz? Ele vai repulsar. Qual palavra? Vai promover essa repulsão, vai empurrar esses átomos para baixo, e aí ele vai formar essa estrutura que lembra uma pirâmide. Então, é chamada de trigonal piramidal. Tá? Olha a diferença dos dois. Nesse aqui, eu tenho 4 átomos, mas o átomo central não tem elétrons livres. Então, ele é trigonal plana. Neste daqui, eu tenho 4 átomos, mas o meu átomo central tem elétrons livres, então ele forma essa estrutura que lembra uma pirâmide, é chamada então de trigonal plana. Ok? Agora, se eu tenho 5 átomos, olha só, ela é chamada de tetraédrica, tá? Tem aqui meu átomo central ligado aqui a 4 outros átomos. Então, ela é chamada de tetraédrica. Esse aqui é o metano. Olha outro exemplo. Se eu tenho 6 átomos, olha, é fácil, presta atenção. Se você observar aqui a figura, eu tenho aqui um átomo central ligado a 5 outros átomos, todos iguais. Não tem elétrons livres. Então, o que vai acontecer? Se você observar, é como se eu tivesse uma pirâmide virada de para cima e outra pirâmide virada para baixo. Então, eu tenho ele é uma geometria bipiramidal trigonal. Eu tenho 2 pirâmides trigonais. Ok? Alguém ativou o microfone? Quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Então, se eu tenho 6 átomos, moléculas formadas por 6 átomos, eu tenho uma estrutura bipiramidal
trigonal, certo? Agora, uma molécula formada por 7 átomos, como essa daqui, ela é chamada de octaédrica. À medida que a gente for fazendo exercícios, a gente vai tendo mais familiaridade com esses nomes. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam que a geometria molecular é a forma espacial como os átomos se encontram na molécula e que ela pode ser diferente de acordo com a quantidade de átomos que formam a minha molécula e ela vai ser diferente se há ou não elétrons livres no meu átomo central. Ok? Eu vou mudar de assunto. Tem alguma pergunta quanto a isso? Não? Agora, olha só. Gente, meu slide está passando sozinho. Coisa louca. E a polaridade das moléculas? O que é polaridade das moléculas? Eu até coloquei uma piadinha aqui lá do Instagram Piadas Nerds. Não sei se vocês já viram. Por que o urso branco se dissolveu quando caiu na água? Porque ele era polar. As moléculas, elas podem ser polares ou apolares. Alguém sabe me dizer a diferença? Polar se dissolve na água? Polar se dissolve na água. E apolar? Não se dissolve, ela fica intacta. Ela fica intacta. Mas por que isso acontece? Aí eu não sei. Aí eu não sei. É o que a gente vai descobrir agora. Olha só. Realmente, por que o polar dissolve na água? Porque a água é polar. Olha só, semelhante dissolve semelhante. Então, se a água é polar, por isso da piadinha, né? A água é polar, então o urso polar vai cair na água e vai dissolver também. Então, a molécula de água é uma molécula polar. Mas o que define ser uma molécula polar ou apolar? E é interessante quando a gente fala aqui, ó, semelhante dissolve semelhante, né? Olha só para vocês verem que interessante. Tem moléculas que são muito grandes e normalmente ela tem uma parte, algumas delas têm uma parte dela que é polar e uma parte que é apolar. A gente vê isso sempre na nossa cozinha. Por exemplo, água é o que mesmo? Alguém? Água é? Polar. Água polar. E o óleo? Água e óleo misturam? Não. Então o óleo vai ser apolar. E aí, quando você vai lavar as vasilhas, se você passa só água, né, tem um prato ali com gordura, você passa só água, ele vai continuar com gordura do mesmo jeito. Mas se você passar sabão, né, o detergente, o que vai acontecer? O detergente ele vai tirar a gordura. Mas por quê? Porque o detergente ele tem uma parte que é polar e ele tem uma parte que é apolar. Então, a parte apolar se fixa no óleo. A parte polar se fixa na água. Então, aí você consegue lavar seu prato. Entenderam? Como é que funciona? Na prática aí. Então, olha só. As ligações covalentes com átomos diferentes, ela vai promover uma diferença na eletronegatividade. Eu não sei se vocês se lembram o que é eletronegatividade, eu já falei um monte de vezes. Mas a eletronegatividade é aquela força de atração maior, são aqueles átomos que têm um poder de atração maior que os elétrons. Então, se eu tenho uma ligação covalente, dois átomos diferentes, um é mais eletronegativo que o outro, o que ele vai fazer? Ele vai puxar os elétrons mais para perto dele, certo? Então, ele vai ficar aquele lado positivo ou negativo? Se tem elétrons... Oi, tem alguém aí? Positivo? E elétrons é carga negativa. Então, olha só. Eu tenho dois átomos diferentes. Um é mais eletronegativo que o outro. Ele vai atrair os elétrons para perto dele, então esse lado vai ficar mais negativo. E aquele que era mais fraco, digamos assim, vai ficar positivo. Então, a minha molécula ela vai ter dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Por isso que a gente chama de polar. É similar, por exemplo, a uma pilha, né? Que tem um polo negativo, positivo.
Agora, se eu tenho dois elétrons iguais, por exemplo, eu tenho lá a molécula de oxigênio. Eu tenho lá meus dois oxigênios. Os dois têm a mesma força de atração, mesma eletronegatividade. Os elétrons, então, eles tanto faz ficar em um no outro, não tem um que vai puxar, vai atrair mais que o outro. Então, ele vai formar uma molécula apolar. Entenderam a diferença dos dois? Olha só, quando vocês virem na figura, acho que fica até um pouco mais claro. Não sei se vocês se lembram, eu até mostrei na outra aula uma figura parecida, que mostra aqui na tabela periódica quais são os elementos de maior eletronegatividade. Então, eu tenho aqui flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo. Lembra da frase que eu ensinei para vocês? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Lembram disso? São os elementos mais eletronegativos. Por que é importante você saber disso? Você tem lá uma ligação entre um flúor com vou inventar aqui qualquer coisa, com um cloro. Qual lado vai ficar mais eletronegativo, flúor ou cloro? Depende da eletronegatividade. Como o flúor é mais eletronegativo, a tendência é o elétron ficar mais próximo dele. Então, você sabe qual vai ser o polo negativo, qual vai ser o lado positivo. Então, olha só. Uma molécula formada por dois átomos iguais, ela vai ser apolar. Uma molécula formada por dois átomos diferentes vai ser polar. Nesse caso, digam para mim, alguém, valendo ponto, ó, qual dos dois vai ser negativo, hidrogênio ou flúor? Hidrogênio? Flúor? Quem falou flúor, ganhou ponto. Eu nem sei. Então, o flúor, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Qual a consequência disso? Esse lado vai atrair mais elétrons e vai ficar mais negativo, e esse outro lado vai ficar mais positivo. Então, quando você tem ligações de moléculas, ela vai ser polar ou apolar de acordo com essa polaridade da ligação. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos em que a gente vai usar essa setinha, que é o vetor, que vou mostrar para vocês como eu vou definir se uma molécula ela é polar ou apolar. Porque depende, se eu tenho várias ligações, depende da força de todas as ligações juntas para a gente poder definir isso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, olha, imagina que o meu vetor, ele está no sentido do H. A força de atração dos elétrons está mais para o lado do H. Então, imagina uma força puxando para cá e outra força puxando para cá, mas na mesma intensidade. O que vai acontecer? As duas se anulam. Se as duas forças se anulam e o valor disso é zero, eu digo, então, que a minha molécula é apolar. Tá? Agora, então, olha só. Polarização das ligações. O acúmulo de cargas elétricas em determinada região é denominado de polo, que pode ser, então, polo negativo ou positivo. Se o valor da diferença da eletronegatividade que eu falei para vocês for zero, a minha molécula é apolar. Olha, os meus elétrons eles estão aqui do mesmo jeito de um lado e do outro. Se o valor da diferença da eletronegatividade for de 0,1 até 1,7, ele é um polar crescente, olha. Aqui, ligação covalente polar. Agora, se eu tenho uma ligação iônica, ligação iônica é aquela em que há transferência de elétrons de um átomo para o outro. Um doa, outro recebe, forma cátions e ânions. Lembram disso? Essa ligação vai ser polar ou apolar? Apolar? Tem um lado que vai receber elétron, que vai ficar negativo, e tem outro que vai ficar positivo. Então, ela vai ser sempre polar, tá? Toda ligação iônica ela é polar porque ela produz íons. Ela vai ter um polo negativo e um polo positivo. Não esqueça, é importante. Aqui, a ligação apolar, então, a força da eletronegatividade de um hidrogênio é 2,1. Do outro hidrogênio, 2,1, a mesma força, então, zero. Se o valor do meu Mi for igual a zero, a minha molécula
tem a mesma força, a mesma eletronegatividade puxando os elétrons para os dois lados. Então, não vai ter diferença e ela vai ser apolar, ok? Agora, se eu tenho uma ligação covalente polar, o valor do meu Mi, ele é diferente de zero. Olha, 0,9, 1,9. Por que esse aqui é maior? Lembra lá da frase de novo? Ó, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. O flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio, que o oxigênio, que o cloro. Então, como o flúor ele é mais eletronegativo, a diferença aqui é maior, então o valor do meu Mi é maior. Eu vou ter mais elétrons concentrados de cá. Então, eu tenho uma molécula covalente, ligação covalente, formada por dois átomos diferentes. Um dos átomos ele vai atrair mais elétrons que o outro, porque ele é mais eletronegativo. Então, eu vou ter um lado negativo e um lado positivo. Então, eu digo que essa minha molécula é polar, certo? Alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar. Olha só para vocês verem. Uma outra coisa interessante com relação a essas ligações polares e apolares, né, e essa geometria molecular, é como isso está distribuído numa ligação, né? Então, imagina que ali eu tenho um monte de moléculazinhas. Se eu tenho, as moléculas minhas são polares, essa ligação ela vai acontecer aleatória. Por quê? Porque ela não tem um lado com mais, né, elétrons, o outro com mais prótons, então tanto faz. Então vai ser mais ao acaso. Se eu tenho uma ligação polar, ou seja, olha aqui, eu tenho um lado positivo, eu tenho um lado negativo, um lado positivo, vai atrair o negativo da outra molécula, então essas moléculas elas vão ter uma ligação mais direcionada. Tá? O campo, aqui cita, né? As cargas negativas de uma molécula vão se ligar na parte positiva da outra molécula e assim sucessivamente, formando esse tipo de interação intermolecular, que é assunto da próxima aula, que são essas ligações entre uma molécula e a outra. Então, uma molécula polar, uma molécula polar apresenta polos devido à distribuição desigual dos elétrons nas ligações que as compõem. E sob a ação de um campo elétrico se orientam. O mesmo não acontece com as moléculas apolares. Olha só para vocês verem aquele fator que eu comentei antes. Então, se a força que eu tenho puxando para cá é 2,1, a força puxando para cá é 2,1, as duas forças se anulam e o resultado é zero. Se o resultado do meu Mi for zero, a minha molécula é apolar. Mas olha só que interessante. Quando eu analiso essa molécula aqui, ó. Essa molécula, o BF3, na verdade, todas essas aqui, o gás carbônico, o BeH2 e o BF3, têm ligações polares entre os átomos. Então, se eu pegar aqui o boro e o flúor, a força aqui vai ser em direção ao flúor. Seria uma ligação polar. Só porque, se eu pegar as forças que agem aqui, essa daqui vai anular essa, que anula essa, as três juntas, né, na verdade, elas vão ter um valor total de zero e a minha molécula, então, será toda a molécula é apolar. Entenda, vou repetir. Se eu fosse analisar só essa ligação, ou só essa ligação, ou só essa daqui, eu tenho uma ligação polar. O flúor tem uma eletronegatividade maior, ele puxa mais os elétrons do lado dele. Mas quando eu analiso as três juntas, uma anula a outra, o meu Mi vai ser zero e a minha molécula vai ser apolar. Ok? Olha só, agora se eu tenho uma molécula polar, olha aqui um exemplo de 3 também, igual a vocês viram aqui. Mas qual que é a diferença? Eu tenho elétrons livres, aqui tem uma força atuando também. Então, essa molécula aqui, ela passa a ser polar. Aqui, de novo, eu tenho 4 elétrons. Eu tenho 4 elétrons aqui, mas esse daqui é diferente dos outros. A força de atração aqui dos eletronegativos, ela vem aqui, esses 3 nessa direção e essa daqui nessa.
Qual a consequência disso? Elas não vão se anular. Se elas não vão se anular, eu vou ter uma molécula polar. Certo? E aí, pessoal? Tem alguém ainda assistindo a aula? Tem. Tem. Tem.